Olá, alunos! Eu sou o professor Expedito Pires e o tema da nossa aula hoje é análise combinatória 3, né? Então, nós vamos dar prosseguimento ao que nós vimos na aula passada, só lembrando rapidamente. Nós vimos o princípio fundamental da contagem, permutação simples, permutação composta e combinações. Então, hoje nós vamos dar continuidade, né, falando sobre um assunto também dentro de análise combinatória, são os arranjos. E qual que é a novidade no arranjo? A novidade no arranjo é que a ordem importa. O que significa a ordem importar? Né? E é isso que nós vamos prestar atenção na aula de hoje para estar entendendo essa ideia. Então, eu comecei com um exercício que dá para fazer dos dois modos, tanto em forma de arranjo como pelo princípio fundamental da contagem, para que você possa estar entendendo, ligando uma matéria à outra. Então vamos lá. Quantos números com 3 algarismos distintos podemos formar com os dígitos de 1 a 9? Então, com os dígitos de 1 a 9, eu tenho 9 algarismos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tenho 9 algarismos. Então, para a minha primeira escolha, eu tenho qualquer um dos 9. Mas como são distintos, lembraram? A palavra distinto quer dizer diferente. Então, quando eu vou escolher o outro algarismo, o segundo, eu só tenho 8 agora escolhas. E assim, no terceiro algarismo, eu só tenho 7 escolhas. Então, 9 vezes 8 vezes 7, 504. Agora nós vamos estar pensando fora, né, do princípio fundamental da contagem. Nós vamos usar agora a análise combinatória. E aí aparece o fatorial. E quando aparece o fatorial, significa que você está dentro de análise combinatória. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou seguir o mesmo raciocínio, 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial. O que é esse 6 fatorial? É justamente os números que eu não quero. Pensa, se eu estou escolhendo 3 números dos 9, 6 números eu não quero. Então, eu preciso retirar esses 6 números. Mas como que eu faço isso? Como nós vimos nas aulas passadas, a gente divide pelo fatorial deles. Então, a gente divide por 6. Mas como que eu cheguei em 6? Aí vem a pergunta. Se eu tinha 9, eu só preciso de 3, então vão sobrar 6, não é? Então, sobram 6. Então, como que fica a fórmula de um arranjo? A fórmula de arranjo fica a quantidade de coisas que eu tenho para escolher, a quantidade de escolhas, dividido por aquelas coisas que eu não quero escolher. Mas como que eu acho essas coisas que eu não quero escolher? Pegando tudo que eu tenho e retirando o que eu quero. E aí o que sobra é justamente o que eu não quero, né? Parece complicado no começo, mas vocês vão ver que a gente vai fazendo exercício e você vai entender isso melhor. Vamos lá. O segundo exemplo. Dispomos de 10 cores e queremos pintar uma parede com 4 listras, cada uma de uma cor. De quantas formas isso pode ser feito? É sempre importante que você pense o exercício antes de estar fazendo, né? Então, se eu tenho uma parede, eu vou fazer aqui no cantinho mesmo, que é rápido. Se eu tenho uma parede e vou pintá-las, né, com 4 listras, por exemplo, né, cada uma de uma cor, aqui de uma cor, aqui de outra, né, aqui de outra e aqui de outra, eu vou gastar 4 cores. Então, o que eu quero? Eu quero 4 cores. Cada hora eu vou pintar com uma. Mas o que eu não quero? Eu não quero as outras cores. Então, como é que eu chego nessa resposta? Fazendo, né, o total de cores menos o que eu quero. Aí o que sobra está lá e eu tenho que tirar essa sobra. Então, vamos fazer essa conta agora para que você possa estar entendendo isso bem. Então, vamos lá. Ó. Se eu tenho 10 cores, vou escolher 4. 10, um arranjo de 4 cores. Um arranjo de 10 cores, eu vou escolher 4. Das 10 cores, eu vou tirar aquilo que eu não quero. Quem eu não quero? 10 menos 4, que é 6. E como que eu faço essa conta, né, de 10 fatorial sobre 6 fatorial? Eu vou expandir o 10 fatorial até o 6. O que é expandir? É ir multiplicando, né? 9, 7, 6, até chegar no 6. Então, vou fazer isso. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6.
sobre 6 fatorial. E aqui eu simplifico. Então, 6 fatorial com 6 fatorial está simplificado e sobra 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Lembrando, sempre é bom você pegar número maior para fazer a conta, que você consiga fazer de cabeça, não é? Para depois você chegar no resultado. Então, nós vamos fazer 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Vamos aqui no quadro. Então, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Qual é a minha preferência? Nunca usar o 10, porque o 10 é só o completar no final com 0. Então, o 10 eu deixo quietinho. Quais os dois maiores que eu consigo multiplicar de cabeça sem problema? 9 vezes 8, né? Isso é tabuado. 9 vezes 8, 72. Então, vou fazer 72 vezes 7. Então, eu vou ter 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 7, 49, com 1, 50. E agora vocês já estão entendendo a conta, né? Se eu cheguei em 504 com esses 3 aqui, multiplicar por 10, como eu disse, é só colocar um 0 atrás. Então, eu vou ter 5.040 opções. É isso que nós vamos ver aqui, ó. Então, eu tenho 5.040 opções. Mas é importante que você saiba fazer a conta. Você vai chegar, vai fazer Enem, vai procurar um emprego. Então, é necessário você saber fazer na calculadora. Claro, o uso de tecnologia é sempre importante. Mas é preciso também você saber fazer o cálculo na mão. É por isso que eu estou insistindo aqui, principalmente com você do terceiro ano. Vai falar, mas eu multiplicar é coisa lá de criança. Mas você vai fazer várias provas onde você não pode usar tecnologia. Então, é necessário que você saiba fazer as contas. Vamos passar para um próximo exemplo. Uma linha de ônibus intermunicipal possui 15 paradas em um trajeto. Quantos tipos de passagem devem ser impressas se cada tipo deve constar o ponto de partida e o ponto de chegada, respectivamente? Então, quer dizer, tem uma ordem. É isso que você tem que perceber, que existe uma ordem, né? Por exemplo, eu ir daqui para São Paulo é diferente de eu vir de São Paulo para Belo Horizonte. Então, tem sempre essa diferença, né? Você está indo e está voltando. Apesar do caminho ser o mesmo, a estrada ser a mesma, mas há diferença em ir e voltar do local. Quando eu vejo essa ordem, eu vou ter um arranjo e não uma combinação. Essa que é a diferença da combinação. A combinação é quando não faz diferença, a ida e a volta. Mas aqui faz diferença. Então, de novo, nós vamos ter um arranjo de que tipo? Quantas paradas eu tenho? Quantas paradas eu vou escolher? Já pensou? Então, se eu escolho, por exemplo, 10 paradas, quantas paradas eu não quero? É importante sempre os dois raciocínios estarem juntos. O que você quer e o que você não quer. Isso é extremamente importante. Então, vamos fazer a conta. Um arranjo onde eu tenho 15 paradas, né, um trajeto intermunicipal entre duas cidades, onde eu vou escolher uma passagem de ida e de volta, né? A diferença é essa. Então, eu vou escolher duas opções, vou ter duas opções só. Então, no caso, se eu quero duas opções, quantas opções eu não quero? Eu não quero 13. E é isso que eu vou tirar. Então, das 15 opções, eu vou ter 15 vezes 14 vezes 13 sobre o 13 fatorial. E aí eu vou simplificar 13 fatorial com 13 fatorial. E como que eu chego no 210? Então vamos lá para o quadro, né? 15 vezes 14. Não tenha preguiça de fazer conta. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 1, 4, com mais 2, 6. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Vou somar, não é? 0. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2. 210 é exatamente o número que nós tínhamos encontrado. Um outro exemplo.
Uma sala deverá escolher um representante e um vice-representante de sala. Candidataram-se 8 alunos. De quantos modos distintos podem ser feita essa escolha? Então, nessa altura, eu acredito que a coisa já esteja fácil para você. Você já entendeu quanto que eu vou escolher, quanto que eu não vou escolher, como que eu vou fazer essa conta? Eu acho que já está começando a clarear. Se tem uma ordem ou não, tem ordem? Ser vice-representante é a mesma coisa de ser representante? Então, tem uma ordem aí ou não? Tem uma ordem, né? É diferente você ser representante de turma de você ser vice-representante. Claro que tem uma diferença. E quantos alunos eu tenho? Quantos eu vou escolher? E se eu vou escolher uma quantidade, qual quantidade sobra? Pensou? Então vamos ver se você pensou certo. Dos 8 alunos, eu vou escolher 2 alunos. E então, se de 8 eu estou escolhendo 2, vão ter 6 alunos que eu não estou escolhendo. E de novo, eu vou expandir o 8 fatorial até o 6 fatorial. Então, 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, vou simplificar o 6 fatorial com 6 fatorial, e aqui dispensa, né, calculadora, qualquer coisa. Então, 8 vezes 7, 56. E aí você tem 56 opções diferentes de escolher 2 representantes entre 8 alunos. Depois, se você quiser, você pode tentar fazer isso em casa, né? Chama, sei lá, dá nome para 8 pessoas que você conhece e tenta escolher de 2 a 2. Você vai chegar em 56 opções diferentes. Por exemplo, Marcos e Joaquina é uma opção, né? E assim por diante. Você vai ver que tem diferença. E Joaquina e Marcos é outra opção, porque um é representante e o outro é vice-representante. Então tem diferença de Marcos e Joaquina e Marcos. Isso tem diferença, tá bem? Então vamos passar para um outro exemplo. 2 pessoas aleatórias entram em uma sala de cinema depois da sessão iniciada. Elas percebem que há 11 lugares vagos. De quantas maneiras distintas elas poderão se acomodar? E esse tipo de exercício é muito comum e a pessoa não percebe aonde que está a ordem aqui. 2 pessoas vão chegar e vão sentar em 11 lugares, mas não é bem assim não. Presta bem atenção. Se uma sentou, a outra não tem 11 lugares. A outra só vai ter 10 lugares. Então interessa a ordem, porque o primeiro vai ter 11 cadeiras vagas. Agora o segundo não. O segundo só vai ter 10 cadeiras vagas. Então quem chega primeiro tem mais opção de lugar. Então aqui a ordem faz diferença e nem sempre essa ordem está clara. Não vem escrita, né, de forma clara. Então, é muito importante que você perceba quando há ordem e quando não há. É esse que é o problema de exercício de arranjo. E aí, a conta está simples, a altura agora, você já está fazendo isso até de cabeça. Então, das 11 cadeiras, eu vou escolher 2 cadeiras, né, que é as 2 pessoas. Então, 11 menos 2 dá 9. O 11 vai expandir até o 9. Então, 11 vezes 10 vezes 9. E vou simplificar o 9 fatorial com o 9 fatorial. E essa conta também, como eu disse, multiplicar por 0 é simples, é só colocar um 0 atrás. Então, 11 com um zerinho atrás. Então, 110, né? 11 vezes 10, 110. Ok? Então, você tem 110 opções desses 2 se sentarem ali diferentemente, e não só 11 opções. 6º exemplo. É uma coisa que a gente usa muito, senha, toda hora a gente usa isso. A senha de acesso a um computador de uma empresa é formada por uma sequência de 3 letras e 4 algarismos distintos. Quantas são as possíveis senhas de acesso? Então aqui eu já vou agora mais direto, eu acho que você já está pegando a ideia bem aí. Então vamos lá. Se a senha de computador tem 3 letras, né, e 4 algarismos, né, 3 letras, letra, e 4 algarismos. Algarismo, 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 algarismo. Então você vai ter aí, das 26 letras que nós temos no alfabeto, nós vamos escolher 3. Então, das 26 eu vou escolher 3, então vou ter 26 menos 3, que dá 23. Vou expandir o 26 fatorial até o 23, vou simplificar o 23 com 23, e essa conta
Eu vou deixar para você fazer, eu quero que você faça essa conta. 26 vezes 25 vezes 24 e ache os 15.600, tá certo? Procure fazer esse tipo de conta. E depois dos 4 algarismos, né, dos 10 algarismos que eu tenho, que é de 0 a 9, então de 0 a 9 eu tenho 10 algarismos. Desses 10 algarismos, eu vou escolher 4 deles para colocar na minha senha, né? Então 10 a 4, então sobra 6. Então o 6 fatorial eu corto com 6 fatorial. Essa conta aqui eu já até fiz anteriormente, no primeiro, segundo exercício, eu não me lembro, mas você deve fazê-la novamente. Agora você faça como exercício para aprender. E por fim você vai multiplicar 15.600 por 5.040 e você vai achar 78.624.000. Esse é o total aí, né, de senhas que você pode fazer com 3 letras e 4 algarismos, de modo a não repetir nenhum deles. Ok? Vamos passar para um quadro agora, que é um resumo do que nós vimos nas 2 semanas, na semana passada e nessa. Então, se eu tenho um número de escolhas igual ao número de opções, se isso acontece, né, se o número de escolha é igual ao número de opções, eu vou ter uma permutação. Bom, mas vamos dizer que o número é diferente. Ah, você não está entendendo. Então, vou te explicar melhor. Por exemplo, você tem 8 pessoas e 3 cadeiras. Então, se você tem 8 pessoas e 3 cadeiras, não é igual, né? 8 é diferente de 3. Então, você vai cair para a segunda pergunta. Mas vamos supor que você tenha 4 pessoas e 4 cadeiras. 4 pessoas, 4 cadeiras, então é igual. 4 é igual a 4. Então, você vai fazer uma permutação. A ordem interessa, foi principalmente esse assunto da aula de hoje. A ordem interessa. O que é ordem? É se você tem uma ordem ali no exercício. Né? Você tem vice-representante e representante. Ou não, você vai escolher 2 pessoas ao acaso. Você vai chegar na sala e vai falar assim, eu vou escolher 2 alunos para ir embora mais cedo hoje. Não importa quem é o primeiro aluno, quem é o segundo. Os 2 vão embora. Então aí não tem ordem. Agora, se eu falo, eu vou escolher 2 alunos na sala, um para ser representante e o outro para ser vice, aí tem uma ordem. Então, é esse tipo de pergunta que você vai fazer para o exercício. Tem uma ordem nesse exercício? Se tiver uma ordem, você vai fazer uma conta de arranjo. Ah, mas e se não tem ordem? De 8 pessoas eu vou escolher 3. Só para passear. Então, aí eu vou fazer uma combinação. Tá ok? Eu vou fazer uma combinação. Então, nós vamos agora para um exercício que normalmente acontece, não vem escrito para você se é arranjo, se é combinação, se é permutação, ele vem escrito e você tem que entender isso. Então, nós vamos ver um exemplo aí disso aí. Em uma entrevista de emprego, é distribuído um questionário contendo 2 partes. Muito comum isso aqui, né? Quando você vai num emprego. Na primeira, o candidato deverá colocar a ordem de preferência do turno de trabalho. Ou seja, ele vai trabalhar de manhã, de tarde ou à noite. Isso é muito comum para vocês que estudam e estão aí, né, trabalhando. Então, você vai escolher o turno que você não vai trabalhar. E na segunda coisa que você vai marcar na segunda deverá escolher 2 dias de folga, também em ordem de preferência. Então, veja bem, nesse caso, não vem falando nada, não é? Não vem falando absolutamente nada. Como que a gente faz esse exercício, então? Então, vamos lá. Ó. No primeiro, eu tenho 3 turnos e deverei colocar os 3 turnos em ordem de preferência. Então, 3 é igual a 3? Sim. Então, eu tenho uma permutação de 3 coisas. Então, 3 fatorial, 3 vezes 2 vai dar 6. Na segunda, eu tenho 7 dias na semana e vou escolher 2 de folga. Então, 7 é igual a 2? Não. Aí vem a segunda pergunta. A ordem interessa? Sim, porque o exercício fala que é na ordem de preferência. Então, ele já está te avisando que tem uma ordem. Não precisava nem você procurar. Então, você vai ter um arranjo onde em 7 dias você escolherá 2. E aí você vai fazer a conta e vai achar 42. Então, 6 vezes 42 vão dar 256 opções diferentes de você marcar esse questionário. Se você tem alguma dúvida, eu espero que tenha,
faça um questionário e tenta marcar. Você vai conseguir fazer 252 questionários diferentes, tenho certeza. Então, uma boa semana, espero que você tenha aprendido. Se ficou alguma dúvida, volte no conteúdo, pega os PETs, peça ao seu professor ou encaminhe a dúvida para a gente no Tira Dúvida. Muito obrigado, uma boa semana.